capítulo 2 do livro do Apocalipse, versos 8 a 11. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Carta à igreja de Esmirna, juntos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, dano da segunda morte. Vamos orar. Pai querido, que a Tua palavra agora fale ao nosso coração. Fala ao Pai ali no departamento infantil para as crianças. E fala ao Pai a nós adultos aqui no Teu santuário. Pai, o Senhor já sondou os corações. E o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está dentro desse santuário. E agora, Pai, com toda humildade, nós suplicamos que o Senhor distribua a Tua palavra, segundo a medida da necessidade de cada coração. E agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de juntos estudar a Tua palavra. Já estudamos ali na sala de escola dominical, e agora mais uma vez vamos estudar. Pai, trata com a Tua igreja, a Tua serva eleita, amada, preciosa. Fala conosco, ó Pai, e edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o jornal ou a revista Portas Abertas tem trazido mensalmente mapas da perseguição religiosa contra nossos irmãos no mundo todo. E a gente, ao ler a revista, a gente vê também os inúmeros testemunhos de pessoas que vivem em situações precárias. Servos de Deus, mas estão ali, estão firmes ali servindo ao Senhor. E muitos deles precisam receber ajudas de servos como nós e companheiros como nós, por causa de situações precárias que vivem, por causa da sua fé em Cristo Jesus. O pastor Teodomiro José de Freitas escreveu o seguinte: na estrada de Damasco, Paulo começou a aprender o valor que o Senhor Jesus dava à sua igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele que tocava a sua igreja, tocava também ao Senhor. Irmãos, palavras confortadoras e animadoras para você e eu que somos a igreja de Cristo. Aquele que toca a igreja de Cristo, toca o próprio Senhor Jesus. É quem comprou a igreja e a quem nós servimos. E há um desafio a cada um de nós, nos dias atuais, a nos mantermos firmes. Por quê? Porque estamos sempre rodeados de perseguições e de hostilidades. Qual a sua reação? Serva do Senhor Jesus, diante das ameaças, das perseguições dos dias atuais. Nós sabemos que diante de ameaças nós precisamos sempre de um socorro amigo. Eu imagino como deve ser terrível a solidão.
de uma pessoa acusada porque está servindo o Senhor Jesus Cristo. Nos anos 70, conheci Richard Wurmbrand, que foi prisioneiro na Romênia por 20 anos. E ele contava para a gente, também escreveu no seu livro, Torturados por Amor a Cristo, que ele passou um período muito longo na solitária, uma cela escura, onde ele ficava em pé e não tinha nem jeito de virar, tão apertado que era. E uma gota de água pingando na sua cabeça constantemente. E 2 alto-falantes dizendo: Deus não existe, o comunismo é bom. Eu imagino, queridos, o que passou aquele servo de Deus ali, nesse período. E a gente fica a imaginar o que passam hoje os nossos irmãos, que estão em países onde não tem a liberdade que nós temos aqui no Brasil. Só o conhecimento daquele que morreu e ressuscitou é que traz esperança em meio à hostilidade desse mundo em que vivemos. Carta de Esmirna, escrita à igreja que estava na cidade de Esmirna. A palavra Esmirna significa amargo. Não é Camargo, não, amargo, tá? Significa amargo. Porque a sua raiz vem da palavra mirra. E a mirra era um componente usado para embalsamar os corpos dos mortos naquela época. O evangelista João registra o seguinte: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés para embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, é que a mirra era um perfume feito num processo assim bastante diferente, porque aquela planta, ela era amassada, ela era esmagada, podemos assim dizer, para poder produzir o seu perfume. E aí nós podemos dizer que enquanto aqueles irmãos de Esmirna eram esmagados pela pressão do Império Romano e por aquele grupo de falsos judeus, chamado Sinagoga de Satanás, enquanto eles eram esmagados, o bom perfume de Cristo era exalado. Aleluia. Glória a Deus por isso. Assim como a mirra, tinha de ser esmagada para exalar o perfume. Aqueles irmãos eram esmagados e exalavam o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Esmirna, como a gente vê no texto, era uma igreja pobre, sofredora e perseguida, principalmente pelos judeus que negavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Dizem os historiadores que havia ali em Esmirna uma colônia judaica muito forte, e eles receberam licença do imperador romano para operarem como religião, a passo que o cristianismo era considerado clandestino. Então, a religião verdadeira era a que eles pregavam. Quem pregava o cristianismo pregava uma religião clandestina. E, desta forma, o próprio Império Romano muitas vezes confiscava os bens daqueles que eram servos do Senhor Jesus Cristo. Mas eles jamais negaram o nome do Senhor Jesus. Quem escreveu esta carta? Diz a palavra de Deus assim: ao anjo da igreja em Esmirna, esta
escreve essas coisas, diz o primeiro e o último. O primeiro, ou seja, o autor da criação. O último, o consumador da redenção. Então ele é aquele Deus vivo, aquele Senhor vivo, que tem vida para oferecer a todos aqueles que dele se aproximam. E diz: esteve morto, mas tornou a viver. Então, queridos, em meio àquele grande sofrimento daquela igreja, daqueles irmãos ali em Esmirna, eles precisavam a todo instante se lembrar que em Jesus Cristo a morte não causa pavor. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, se você está em Cristo, se você tem esse compromisso com Ele, como seu pastor, como Senhor da sua igreja, você não tem pavor da morte. Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse grande amor por Jesus, essa grande dedicação, essa lealdade ao Senhor Jesus, não pode murchar diante das ameaças mais terríveis que o mundo pode fazer. Paulo diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo. Não devemos tomar a forma deste mundo. Devemos ter a nossa própria vida e vida de fidelidade para com o Senhor Jesus. Isso, amados, muitas vezes vai custar muito caro, mas é o desafio: ser fiel até a morte. E a primeira coisa que eu destaco nesse texto é que a igreja que permanece fiel em meio às provações, ela é aprovada pelo Senhor Jesus. A igreja que permanece fiel em meio às provações, ela é aprovada pelo Senhor Jesus. O verso 9, ele começa dizendo assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço. Eu sei. E a palavra grega usada aqui pelo Senhor Jesus diz assim: eu compreendo, eu reconheço, eu estou intimamente ligado. Eu estou sabendo o que está acontecendo com você, porque eu estou intimamente ligado com você. Esta igreja, você e eu, essa igreja de Esmirna, é uma igreja aprovada pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus destaca duas coisas aqui. Ele diz: conheço tua tribulação e a tua pobreza. A tribulação, então, gerou pobreza, como eu já disse. Muitas vezes os bens eram confiscados daqueles irmãos. Na igreja primitiva, muitas vezes a pessoa chegava no seu emprego e se descobriam que ela agora era serva do Senhor Jesus, ela era mandada embora do seu emprego. E muitas vezes ela morava numa casa que era da empresa que ela trabalhava, ela perdia a sua casa também. E o Senhor Jesus sempre desafia, ele diz: eu sei o que você está passando. E ele está dizendo também para o seu coração nesta manhã: eu sei o que você está passando. Muitas vezes, queridos, na nossa fraqueza, na nossa pequena fé, a gente diz: a Deus se esqueceu de mim. Irmãos, isso é uma blasfêmia. Deus não esqueceu da gente. O Senhor Jesus diz assim: eu conheço, eu sei o que está acontecendo. Então, como eu disse, duas palavras são destacadas aqui: tribulação e pobreza. Tribulação, que quer dizer assim, uma pessoa que está pressionada ou exprimida, é o original grego usado nessa palavra, nesse texto. Uma pessoa que está pressionada ou exprimida. E a palavra tribulação vem do latim,
significa uma debulhadora usada para debulhar grãos. Eu estava, enquanto preparava esta mensagem, lembrando da minha infância. Eu fui criado numa chácara que pertencia a um presbítero da igreja. E muitas vezes a gente ia lá para debulhar o milho. E tirava a casca do milho, botava ele dentro de uma maquininha e tinha de rodar. E ela passava no meio de uns dentes e saía o sabugo de um lado e o milho do outro. Mas esse debulhar aqui não é tão suave desse jeito, usado aqui no texto. Esse debulhar é uma palavra usada para uva que era espremida, para se tirar o suco da uva. Então a palavra tribulação significa ser espremido, ser esmagado, que é a palavra usada aqui pelo Senhor Jesus. Então uma questão de pressões e golpes, de espremer, de forçar, de apertar. Isso é que o Senhor Jesus está dizendo: conheço a tua tribulação. Se você está se sentindo esmagado, o Senhor Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, meu servo, minha serva. Eu conheço a tua tribulação. E a outra palavra que aparece aqui é a palavra pobreza, que é a pobreza material. E essa pobreza, queridos, era provocada pelos saques e perseguições. E também muitas vezes pela falta de emprego. Perseguido, não conseguia um emprego, então começava a enfrentar esse tipo de pobreza. Então uma igreja caracterizada como pobre. Mas a palavra do Senhor Jesus, o que Jesus disse sobre aquela igreja? Alguém lembra do detalhe aí do versículo? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, verso 8, mas tu és rico. Tu és rico. O Senhor Jesus disse que aquela igreja era uma igreja rica. Por quê? Era uma igreja fiel a Ele. Era uma igreja espiritual. Era uma igreja que não temia aquelas perseguições. Era uma igreja que não chorava diante das perseguições. Era uma igreja que não lamentava diante das perseguições. Era uma igreja que não blasfemava diante das perseguições. Então era uma igreja rica. Verso 9. Conheço. O Senhor Jesus também conhecia a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Da mesma forma que Jesus te conhece, Ele conhece também aqueles que estão te perseguindo, aqueles que se colocam como seus inimigos. Ele conhece os dois lados de cada situação. Veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, diz assim: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente a carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E a circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aquele grupo dizia que era judeu, mas Jesus falou: eles não são judeus. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Eles reúnem sim numa sinagoga, mas para adorar e para servir a Satanás e não servir ao Senhor Jesus Cristo. Então esse era o grupo que perseguia os perseguidores dos irmãos ali na cidade de Esmirna. Eles não eram verdadeiros filhos de Abraão. Por quê? Eles odiavam os convertidos, principalmente os judeus convertidos, que eram considerados traidores. Então eles odiavam o cristianismo, porque o cristianismo estava agora cheio de judeus convertidos. E a oposição deles, eles recorriam à blasfêmia para fazer oposição aos servos de Deus.
Veja a experiência de Paulo em Atos 13, 45, diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, tomados de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então eles blasfemavam. E essa palavra blasfêmia que aparece significa difamação dirigida a homens. Difamação dirigida a homens. E o historiador Tertuliano fala um pouquinho sobre a morte, o martírio de Policarpo em Esmirna. Diz assim: os judeus chegaram a superar os pagãos em seu ódio e zelo. Eles acusaram Policarpo de hostilizar a religião do Estado. E eles diziam assim: esses inimigos, com uma ira incontrolável, gritavam em alta voz: esse é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o demolidor dos nossos deuses, que ensina a muitos que não se deve sacrificar e nem adorar. E ele conclui dizendo: mesmo sendo no sábado, eles ajuntaram madeira para queimar Policarpo vivo. Sinagoga de Satanás. Esse termo usado, termo forte, ou seja, um povo que tem uma atitude cruel. E o Senhor Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Que tipo, queridos irmãos, de tribulação nós podemos enfrentar por causa de Cristo? Que tipo? Os irmãos em Esmirna enfrentavam a tribulação econômica. Eles eram pobres, mas segundo o Senhor Jesus, eles eram ricos. A palavra pobre significa aquele que não possui nada. E mesmo assim, queridos, aquela igreja era uma igreja fiel ao Senhor. Irmãos que não possuíam nada, muitas vezes eram socorridos por outros irmãos. Muitas vezes eles chegavam na casa de outros irmãos e falavam: nós ficamos sem casa, ficamos sem nada, perdemos tudo, o império tomou tudo da gente. Aquela outra família falava: não, entra, vocês vão morar com a gente aqui, vocês vão alimentar com a gente. Tal era a pobreza daquele povo. E o Senhor Jesus diz assim: conheço a tua pobreza. E por causa dessa sinagoga de Satanás, muitos deles vieram a sofrer o martírio e também a prisão. Mas nós temos sempre, irmãos, nos lembrar de que nós temos o Senhor. Você está enfrentando alguma tribulação, alguma perseguição, bem claro, por causa do nome do Senhor Jesus, não por causa de uma coisa errada que a gente faz. Muita gente faz uma coisa errada e fala: eu estou sofrendo tanto, Deus não se lembra de mim, né? Não, o texto diz sofrimento por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós sofremos por causa do Senhor, nós somos bem-aventurados. O Senhor Jesus conhece as adversidades que os homens ímpios têm levantado contra você por causa dele. Anime-se, pois. Só se atira pedra em árvore que tem frutos. Você está sendo perseguido é porque você está produzindo frutos. Só se atira pedra em árvore que dá fruto. A árvore que não tem frutos, ela não sofre com as pedradas, porque ela não produz nada. A segunda coisa, queridos, que o texto nos mostra é que a igreja que agrada a Deus e permanece fiel em meio às provações, ela é exortada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é exortada pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Podemos dizer que coisas piores
aguardavam aquela congregação. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Isso mostra, queridos, que aquele grupo, aquela colônia de falsos judeus, estavam ligados às autoridades pagãs para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ambos estavam sendo instigados por Satanás. Muitas vezes a gente está sofrendo uma perseguição e a gente não percebe que quem está por trás dessa perseguição é o próprio Satanás. Que ele não gosta de você e não gosta de mim, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Uma vez fui fazer um trabalho de libertação com uma pessoa possessa, e o demônio olhou para mim e falou: não gosto de você. Eu falei: que bom que você não gosta de mim. Pior seria se falasse: eu gosto de você, né? Porque quando a gente está junto com o Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus, Ele nos odeia. E Ele procura, de qualquer forma, atrapalhar a nossa vida. Então o Senhor Jesus exorta a sua igreja. Ele diz assim: vocês vão sofrer, alguns vão ser lançados na prisão, vão ser tentados, e a palavra tentar significa testados, e essa palavra testar é aquele metal que é colocado no fogo para poder sair todas as impurezas e ficar só aquilo que é precioso. Diz que, vezes, queridos, nós passamos por aflições desse tipo. O Senhor está testando a gente. O Senhor está purificando a nossa vida. O Senhor está fazendo da gente cada dia um crente mais verdadeiro, um servo mais fiel diante dele. E o Senhor Jesus diz assim: essa perseguição vai durar 10 dias, ou seja, um breve tempo. 10 dias, um breve tempo. Um comentarista diz o seguinte: o número 10 provavelmente é escolhido, que embora seja suficiente para sugerir a continuidade do sofrimento, ele aponta para um final que está se aproximando. 10 dias. Você vai sofrer por um período, mas ele vai acabar. Esse período é curto. Então, queridos, nós podemos dizer assim que o Senhor Jesus estaria cuidando daqueles que estariam sofrendo, e eles não receberiam um sofrimento além daquilo que eles podiam suportar. Esse é o nosso Jesus. Quando Ele permite você ser provado, Ele só vai permitir o tanto que você aguenta, do contrário não vai deixar não. Ou seja, são só 10 dias. Talvez se deixasse 11 seria difícil para a igreja. Mas Ele falou: são só os dias que vocês aguentam perseguição, porque vocês são fiéis a mim como Senhor da igreja. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. A coroa era símbolo de quê? De vitória, de conquista. Quando os soldados chegavam vitoriosos, eles recebiam coroas, que foram vitoriosos. Quando alguém conseguiu chegar primeiro lá, o atleta, né, nas Olimpíadas, eles recebiam também coroas. Então, coroa significa vitória. E tem 2 palavras para coroa. A palavra diadema, que é a coroa usada pelos reis, e a palavra Stephanos, que significa a coroa do vitorioso, de onde vem o nome Estevão. Estevão foi um vitorioso. Então a palavra coroa significa alguém que foi vitorioso. Ser fiel até a morte, Jesus está dizendo para você nesta manhã: eu vou te dar a coroa da vida. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, que você está servindo a um Senhor vitorioso
que é o Senhor Jesus Cristo. E a coroa da vida, queridos, nós sabemos que é a vida eterna prometida pelo Senhor Jesus. Esse é o maior prêmio que nós recebemos já em vida. O Senhor Jesus faz uma exortação, convite também nesse texto. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa advertência, queridos, não era apenas para os irmãos em Esmirna, mas é para todos os salvos, em todos os lugares e em todos os tempos. Quem tem ouvidos, ouça. E é um desafio aqui a nós estarmos atentos àquilo que a palavra tem a nos dizer, em todos os momentos da nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E concluindo a terceira e última parte da nossa mensagem, a igreja que agrada ao Senhor, a igreja que permanece fiel às provações, ela é recompensada pelo Senhor Jesus. Ela é aprovada, ela é exortada, ela é recompensada. Diz assim: ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 11, a parte B do versículo. E esta expressão, irmãos, é uma expressão específica para a igreja de Esmirna. Não são para 7 igrejas que recebem as cartas, é só para a igreja de Esmirna. Visa uma igreja em particular, uma igreja especial. Ou seja, o Senhor Jesus diz assim: mesmo que vocês tenham de sofrer a morte física, que muitos deles sofreram por minha causa, vocês nunca serão feridos pela segunda morte. A coroa da vida é garantida. E a morte espiritual está totalmente longe da vida daquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. Veja que essa expressão aparece também em Apocalipse 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Capítulo 20, verso 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o castigo eterno. Vida eterna, coroa da vida; morte eterna, lago que arde fogo e enxofre, diz o Senhor Jesus. De modo nenhum sofrerá dano. De modo nenhum sofrerá dano. O nosso Senhor Jesus é um Senhor que recompensa a sua igreja por causa da sua fidelidade. E concluindo, meus irmãos, nós temos nesta carta palavras de regozijo de um Salvador que reina sobre uma igreja sofredora. A igreja de Esmirna é uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja moída, uma igreja amassada, uma igreja que tinha seus bens confiscados, uma igreja pobre, mas ela se regozijava num Salvador que reinava sobre ela. Um Salvador vivo, acima de tudo. E diz assim: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. O Salvador da nossa vida, da nossa igreja, é o Salvador vivo. O Salvador da nossa igreja é um Salvador que conhece tudo. E diz: conheço a tua tribulação. Queridos, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. E você está sofrendo, saiba disso, Ele está conhecendo. Muito mais do que você mesmo, aquilo que você está passando. Um Salvador que avalia a todos.
Ele diz assim: vocês são pobres de um lado, mas vocês são ricos por outro lado. É a avaliação que ele faz. Eu fiquei pensando enquanto preparava, qual a avaliação que o Senhor está fazendo de mim nesta hora? Tomara que ele não fale, né? Porque se falar vai ficar ruim. Que avaliação ele tem feito de mim? Sou pobre ou sou rico? Ele diz que a igreja de Esmirna era uma igreja rica, espiritualmente falando. Um Salvador que antevê tudo. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, ele está vendo o que vai acontecer logo à frente. Então, o nosso Salvador é um Salvador que antevê tudo, ele já sabe todos os seus dias. A Bíblia diz que o Senhor já estabeleceu todos os nossos dias de vida. Já estão determinados por Ele. É um Salvador vivo que antevê tudo. Um Salvador vivo que limita tudo. Tereis tribulação de 10 dias. Se você está passando por alguma tribulação, ela está limitada pelo Senhor Jesus Cristo. Satanás não vai fazer hora com você, não. Porque o Senhor Jesus é quem está no comando. Ele é um Salvador vivo que limita tudo. Um Salvador vivo que encoraja todos. Ele diz: não temas as coisas que tem de sofrer. E a palavra não temas, ela aparece na Bíblia toda. Sabe quantas vezes? 365, uma para cada dia. Todo dia o Senhor Jesus diz para você: não temos, meu servo, não temos, minha serva. Não temos. Então, o Salvador que encoraja. Um Salvador que promete vida no fim de tudo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eis o desafio, queridos, para cada um de nós: manter-nos fiel ao Senhor. Ah, mas pastor, é difícil. É difícil sim. Em determinados empregos, em determinadas faculdades que você estuda, em determinadas famílias, é difícil. Eu tive um amigo de infância, não sei se ele é vivo ainda, tenho procurado por ele, não tenho encontrado. Ele foi a um encontro de jovens e lá ele foi alcançado pela graça de Deus e houve a conversão dele naquela noite. E ele era filho único, a mãe viúva. E quando ele chegou em casa todo contente, ele é cantor evangélico, tem uma voz muito bonita, chegou em casa cantando. A mãe falou: o que aconteceu, meu filho? Ele falou: eu fui salvo por Jesus nesta noite, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. A mãe dele falou para ele: você escolhe entre esse Jesus seu aí e a mim como sua mãe. O que ele fez? Arrumou a malinha dele e foi embora. Ele foi morar na casa de um amigo que morava logo na rua paralela. Ele falou: eu queria ficar ali bem pertinho da minha mãe, que eu queria ver minha mãe todo dia. Mesmo que ela não quisesse me ver. Mesmo que ela estivesse me desprezando. Mas todo dia eu ia na esquina e ficava de cantinho olhando minha mãe a hora que ela passava. E orando por ela. Não sei se a mãe dele se converteu antes de partir para a eternidade. Mas eu creio que sim. Então, irmãos, manter-nos fiéis. Mesmo que muitas vezes aos olhos dos incrédulos você seja uma pessoa fracassada. Mas aos olhos do Senhor da igreja você é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa aprovada pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele está presente, Ele é onisciente. Está presente em todos os momentos da nossa vida. Como você tem suportado as adversidades? Ou a luta que Satanás tem levantado contra você durante os dias que tens vivido aqui? Só vai vencer aquele que tem fé e vive na presença do Senhor Jesus. Desafio você a buscar cada dia mais esta presença. Tem um cântico que eu aprendi a cantar quando era criança ainda, diz assim: a presença de Jesus, que agora está no nosso cenário, né, como coro de um dos nossos hinos, a presença de Jesus
enche o coração de luz. Muito preciosa fica, cada vez mais rica, esta vida com Jesus. Ele está no nosso sinagoga como coro de um dos nossos hinos, né? Que fala sobre a presença de Jesus. Então, para você que é servo do Senhor Jesus, ele diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu estou sabendo de tudo que está acontecendo na sua vida, mas ser fiel até a morte. E se tem alguém dentro do nosso santuário, ou alguém pela internet nos assistindo, que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, Ele está convidando nesta manhã, para que você seja alvo desse grande amor, dessa graça maravilhosa e dessa transformação maravilhosa. E Ele vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só Ele tem a coroa da vida para dar. E Ele vai dar somente àqueles que forem fiéis a Ele.